Efeitos do calor. O calor é uma forma de energia que produz efeitos físicos e químicos nos corpos e efeitos fisiológicos nos seres vivos. Em consequência do aumento de intensidade do calor, os corpos apresentarão sucessivas modificações, inicialmente físicas e depois químicas. Assim, por exemplo, ao aquecermos um pedaço de ferro, este inicialmente aumenta sua temperatura e a seguir o seu volume. Mantido o processo de aquecimento, o ferro muda de cor, perde a forma até atingir o seu ponto de fusão, quando se transforma em sólido, de sólido em líquido. Quando se transforma de sólido em líquido. Sendo ainda aquecido, gaseifica-se e queima em contato com oxigênio, transformando-se em outra substância. Aqueceu, ele começa a se transformar. Continua aquecendo, ele vai estar em constante transformação. Elevação da temperatura. Este fenômeno se desenvolve com maior rapidez nos corpos considerados bons condutores de calor, como os metais, e mais vagarosamente nos corpos tidos como maus condutores de calor, como, por exemplo, o amianto. Por ser mau condutor de calor, o amianto é utilizado na confecção de materiais de combate a incêndio, como roupas, capas e luvas de proteção ao calor. O amianto vem sendo substituído por outros materiais por apresentar características cancerígenas. O conhecimento sobre a condutibilidade de calor dos diversos materiais é de grande valia na prevenção de incêndio. Elevação da temperatura. Aprendemos que materiais combustíveis nunca devem permanecer em contato com os corpos bons condutores, sujeitos a uma fonte de aquecimento. Tá? Temos um exemplo aqui. Uma fonte de calor, ele continua sendo aquecido. Prestem atenção aqui, ó. Onde está a temperatura? Começou a aquecer, a temperatura, olha o termômetro, começou a subir e continua aquecendo e até chegar a essa temperatura aqui, ó. Aí veio ao fogo. Aumento de volume. Todos os corpos sólidos, líquidos ou gasosos se dilatam e se contraem conforme o aumento ou diminuição da temperatura. Se dilatam e se contraem conforme o aumento ou diminuição da temperatura. A atuação do calor não se faz de maneira igual sobre todos os materiais. Alguns problemas podem decorrer dessa diferença. Imaginemos, por exemplo, uma viga de concreto de 10 metros exposta a uma variação de temperatura de 700 graus Celsius. A essa variação, o ferro dentro da viga aumentará seu comprimento cerca de 84 milímetros. Aumentará seu comprimento cerca de 84 milímetros. E o concreto, 42 milímetros. Olha o problema feito, né? Então, se por acaso o prédio ou a casa for submetido a muito calor, é necessário, né, até uma vistoria da Defesa Civil ou do engenheiro, né, para fazer o estudo e para ver se está tudo ok para a pessoa entrar. E o bombeiro, automaticamente, se ele perceber que o concreto se submeteu a uma elevada temperatura, ele tem que tomar muito cuidado para a laje não cair, né? Para se ele estiver em cima não ceder junto com ele. Então tem que ter muito cuidado. Tá aqui um exemplo, ó, aumento de volume e de comprimento.
Tá aqui, ó, 4 metros. Depois de aquecida, né? A barra de ferro automaticamente já aumentou de volume, 4,8 metros. A mudança, né? Com isso, o ferro tende a deslocar-se no concreto, que perde a capacidade de sustentação, enquanto que a viga empurra toda a estrutura que sustenta em pelo menos 42 milímetros. Então, olha só, veja, né, a importância de saber disso tudo. Os materiais não resistem à variação brusca de temperatura. Por exemplo, ao jogarmos água em um corpo superaquecido, este se contrai de forma rápida e desigual, o que lhe causa um rompimento e danos. Pode ocorrer um enfraquecimento deste corpo, chegando até um colapso, isto é, ao surgimento de grandes rupturas internas que fazem com que o material não mais se sustente. Então, esse aqui é um perigo, tá? É o que lhe causa rompimentos e danos e rupturas internas. Você não está vendo, mas existem rupturas. Por isso é importante o bombeiro tomar muito cuidado se ele for adentrar o local. Mudanças bruscas de temperatura, como as relatadas acima, são causas comuns de desabamentos de estruturas. Então, ó, são causas comuns de desabamentos de estruturas. A dilatação dos líquidos também podem produzir situações perigosas, provocando transbordamento de vasilhas, rupturas de vasos, contendo produtos perigosos, então nem se fala. A dilatação dos gases provocada por aquecimento acarreta risco de explosão físicas, pois ao serem aquecidos até 273 graus Celsius, os gases duplicam de volume. A 546 graus Celsius, o seu volume é triplicado, e assim sucessivamente. Sob a ação de calor, os gases liquefeitos comprimidos aumentam a pressão no interior dos vasos que os contêm, pois não tem para onde se expandir. Se o aumento de temperatura não cessar, ou se não houver dispositivo de segurança que permitam o escape dos gases, falamos sobre, lembra do GLP, que tem um plug fusível? Então, se não tiver, pode ocorrer uma explosão provocada pela ruptura das paredes do vaso e pela violenta expansão dos gases. Os vapores de líquidos inflamáveis ou não se comportam como gases. Mudança do estado físico da matéria. Com o aumento do calor, os corpos tendem a mudar seu estado físico. Alguns sólidos transformam em líquidos, liquefação. Líquidos se transformam em gases, gaseificação. E há sólidos que se transformam diretamente em gases, que é chamado de sublimação. Isso se deve ao fato de que o calor faz com que haja maior espaço entre as moléculas e estas, separando-se, mudam o estado físico da matéria. No gelo, as moléculas vibram pouco e estão bem juntas. Com o calor, elas adquirem velocidade e maior espaçamento, transformando um sólido, gelo, né, em um líquido, que é a água. Então, podemos ver aqui. Então, o que temos que entender é o quê? Quando há mudança de temperatura, quando existe um calor, né, submetendo lá o combustível, ele vai ter mudança. Se ele está sólido, ele vai virar gás. Se ele está sólido, talvez ele vire líquido, e assim sucessivamente. Então,
o bombeiro tem que prestar atenção nas mudanças. Mudança do estado químico da matéria. Mudança química é aquela em que ocorre a transformação de uma substância em outra. A madeira, quando aquecida, não libera molécula de madeira em forma de gases, e sim outros gases, diferentes em sua composição das moléculas originais de madeira. Essas moléculas são menores e mais simples, por isso têm grande capacidade de combinar com outras moléculas. As de oxigênio, por exemplo, podem produzir também gases venenosos ou explosões. Efeitos fisiológicos do calor. O calor é a causa direta da queima e de outras formas de danos pessoais. Danos causados pelo calor incluem desidratação, insolação, fadiga e problemas para o aparelho respiratório. Olha só os efeitos fisiológicos. Além de queimaduras, que nos casos mais graves, primeiro, segundo e terceiro graus, podem levar até a morte. Então, é muito perigoso. Propagação do calor. O calor pode se propagar de 3 diferentes maneiras: condução, convecção e irradiação. Como tudo na natureza tende ao equilíbrio, o calor é transferido de objetos com temperatura mais alta para aqueles com temperatura mais baixa. O mais frio de dois objetos absorverá calor até que esteja com a mesma quantidade de energia do outro. Aqui temos o exemplo de condução. Condução é a transferência de calor através de um corpo sólido de molécula a molécula. De molécula a molécula. Colocando-se, por exemplo, a extremidade de uma barra de ferro próxima a uma fonte de calor, as moléculas desta extremidade absorverão calor. Elas vibrarão mais vigorosamente e se chocarão com as moléculas vizinhas, transferindo-lhes calor. Essas moléculas vizinhas, por sua vez, passarão adiante a energia calorífica, de modo que o calor será conduzido ao longo da barra para a extremidade fria. Na condução, o calor passa de molécula a molécula, mas nenhuma molécula é transportada com calor. Quando dois ou mais corpos estão em contato, o calor é conduzido através deles como se fosse um só. Temos aqui um exemplo. Aqui está pegando fogo, né? Esse andar aqui. E, logicamente, aqui temos concreto, barra de ferro. Tem um aqui, ó, de fora a fora, ó. De fora a fora. Então, visto que o calor está sendo conduzido através dessa coluna aqui, dessa barra aqui, ó. O calor começou aqui, ó, começou a pegar fogo aqui em cima e aqui embaixo. Viram? Ó, iniciou um aqui, iniciou outro aqui. Então, é feito por condução. Aqui nesse outro embaixo, notamos que, olha a condução sendo feita, ó. Ó. Viu que iniciou um fogo aqui, ó, mais longe ainda. Viram? Então, esse é um exemplo de condução. Convecção é a transferência de calor pelo movimento ascendente de massas de gases ou de líquidos dentro de si próprios.
Quando a água é aquecida num recipiente de vidro, pode-se observar um movimento dentro do próprio líquido, de baixo para cima. À medida que a água é aquecida, ela se expande e fica menos densa, mais leve, provocando um movimento para cima. Um exemplo aqui, está sendo aquecida, aqui tem água, e aqui começa o quê? A borbulhar, né? Ela está sendo aquecida, daqui a pouco começa o quê? A vapores, né? Então você vê um movimento para cima. É notório isso. Da mesma forma, o ar aquecido se expande e tende a subir para as partes mais altas do ambiente, enquanto o ar frio toma lugar nos níveis mais baixos. Em incêndios de edifício, essa é a principal forma de propagação de calor para andares superiores. Quando os gases aquecidos encontram caminho através de escadas, poços de elevadores, etc. Temos aqui um exemplo. O fogo se iniciou aqui, está aqui embaixo. Lembra lá do exemplo do copo com água fervendo? Não vai para cima, né? Aquele vapor. E mesma coisa aqui. Aqui é levado o quê? Ó, aqui é levado calor, fumaça. Inclusive pode até vir pedaços pegando fogo assim, ó, e passando para outro andar. Tanto é que, se a gente for notar aqui, o fogo começou aqui. Nesse andar aqui ó, não tem fogo. Nesse também não. E pegou fogo aonde? Lá em cima, ó. Olha só onde começou a pegar fogo, tá? Então, essa transferência de calor é conhecido como convecção. Então, o sentido do deslocamento dos gases quentes é a fumaça sempre para cima. Sempre para cima. Irradiação é a transmissão de calor por ondas de energia calorífica que se deslocam através do espaço. As ondas de calor propagam-se em todas as direções, e a intensidade com que os corpos são atingidos aumenta ou diminui à medida que estão mais próximos ou mais afastados da fonte de calor. Temos aqui dois exemplos, né? Uma casa à esquerda aqui, ó, pegando fogo, e a outra não. De repente, no segundo quadrinho, a casa que está pegando fogo passou por irradiação, ou seja, sem contato nenhum, por irradiação, e começou a pegar fogo na outra casa. Veja bem o exemplo. Um corpo mais aquecido emite ondas de energia calorífica para o outro mais frio, até que ambos tenham a mesma temperatura. O brigadista deve estar atento aos materiais ao redor. Deve estar atento aos materiais ao redor de uma fonte que irradie calor para protegê-los, a fim de que não ocorram novos incêndios. Para se proteger, o brigadista deve utilizar roupas apropriadas e água como escudo, né? Roupa de aproximação, que é a calça, capa, capacete, balaclava. Dependendo da situação, EPRA, né, equipamento de proteção respiratória. Vocês já perceberam sei lá, na TV ou na vida própria aí de vocês, que às vezes está pegando fogo, né? O caso dessa casa aqui, né? Tá pegando fogo aqui, e às vezes tem um carro do bombeiro. Vamos pensar que esse aqui é o carro do bombeiro. O carro do bombeiro jogando água aqui, ó, né? Jogando água aqui para resfriar essa estrutura aqui. Aí quem olha de longe vai pensar assim: poxa, mas não deveriam jogar no incêndio? Mas tem incêndio que não tem como controlar, tem que deixar queimar e vai jogar onde não pegou, ou seja, para proteger o bem, né? O bem, a casa, seja lá o que for, né? O bem da pessoa.
Para pensar. É um exemplo de transmissão de calor por convecção. Letra A. A propagação do calor através do poço de elevador, de prédio alto atingindo ponto de ignição de materiais. Letra B. O aquecimento de madeira exposta ao calor solar. Letra C. A propagação de incêndio entre janelas de prédio próximos através do calor irradiado. E letra D. O aquecimento de uma mesa de passar roupas em contato com ferro elétrico ligado. Tempo. Quem respondeu a letra A está correto. 2. A transmissão de calor que se processa através de energia solar é denominada A. Condução, B. Convecção, C. Irradiação ou D. Iluminação. Tempo. Quem falou que é a letra C, acertou. Porque aqui mesmo já está dizendo, ó, energia solar. Energia solar. Ou seja, é irradiação. Nessa aula falamos sobre o calor e seus efeitos físicos e químicos nos corpos e seus efeitos fisiológicos nos seres vivos. No último slide, vocês puderam perceber nessas figuras de uma casa que pegou fogo, a ruptura que teve, e o cilindro de GNV, o cilindro de oxigênio. Então, assim, há sucessivas mudanças quando o calor é implementado, o calor é contínuo ali no, no objeto. Aprendemos também que é importante saber a condutibilidade do calor, né? Pode ser por condução, por convecção ou por irradiação, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado e vamos avançar.